O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos, pois, preparando-nos para o Natal do Senhor. E tudo aquilo que nos ajuda a fervorar a nossa fé não é somente por causa do Natal que está próximo. Nós fortalecemos a nossa fé porque ela nos é útil todo o tempo, enquanto vivemos. Por isso é também oportuno nesta época, ao mesmo tempo que preparamos-nos para o Natal, renovar, aprofundar a nossa fé. Porque a fé, como já sabemos, é combustível, é lenha, é carvão, é gasolina, é querosene, é óleo diesel. É combustível, pois, para o prosseguimento da nossa caminhada. Um carro sem combustível não serve para nada. Ninguém quer um carro para a gente ficar empurrando. Queremos um carro para nos conduzir, levar, trazer. Pois a vida sem a fé fica como um traste. Alguma coisa que a gente vai empurrando. E não pode ser assim. Portanto, revigorar, reaprofundar, aprender as coisas de Deus, especialmente o mistério da encarnação, que é o centro, o fundamento da nossa fé cristã, a qual encarnação nos trouxe, por isso mesmo, Jesus, que depois morreu e ressuscitou para a nossa salvação.
Ouvimos, pois, no Evangelho de ontem, o acontecimento maravilhoso na vida de Zacarias e de Isabel. Como eles são surpreendidos por um fato extraordinário. Na velhice conceberam uma criança, João Batista. Já tinha passado a idade, diz ele. Como se eu já estou velho e a minha mulher já está toda fora da época dessas coisas? E o anjo lhe diz: porque tu não acreditaste, tu vais ficar mudo. E assim Zacarias fica mudo até o dia em que nasceu o menino, e ele então confirma o nome. Ele vai se chamar João, que quer dizer Deus foi propício, Deus foi bom, Deus foi bacana. Mas este acontecimento extraordinário da gravidez de um casal em idade avançada é incomparável com o outro, ainda mais maravilhoso. Porque um casal que concebe, tá bem, todo mundo fica admirado, não é isso? Mas depois a gente diz, bom, marido e mulher, esposos, né? Sabe como é. Mas que uma virgem possa conceber sozinha, sem participação do homem, este sim é um fato ainda mais extraordinário. Como aprendemos da nossa fé, dos cristãos, das origens do cristianismo, Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo sem sêmen, ou seja, sem participação, sem dedo algum de um homem, de um varão, de um companheiro que Maria tivesse, porque o José, ainda que fossem noivos, sabia que ele não tocou ainda na moça. Lembram da anunciação do anjo a José? Que ele está vendo que a sua noiva está grávida, sabe que não é dele, fica angustiado, quer ir embora. E o anjo vem dizer para ele, José, ela concebeu por obra do Espírito Santo. Pois bem, então se é assim como de fato foi, a Virgem Maria concebeu sem o dedo do homem, de tal modo que Jesus Cristo, concebido no ventre de Maria, é exclusivamente filho de Maria e filho de Deus. Esta verdade da nossa fé, apresentada aqui no trecho do Evangelho que acabamos de ouvir, o anjo Gabriel dizendo, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ela perguntou, como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Este Jesus Cristo é filho de Maria e filho de Deus. E nascendo de Maria, Maria é, portanto, reconhecida mãe de Deus. Vocês não sabem como no início da nossa religião, quando ainda não se tinha pensado, refletido bastante sobre estas verdades do Evangelho, foi uma grande confusão. Compareceram muitos hereges. E, para esclarecer a fé, foi preciso então pensar, raciocinar, rezar, defender a fé. Vejam, por exemplo, como tentava explicar
Um cristão que era preocupado com isso, como é que nós vamos entender que Jesus nasceu de Maria? Este cristão pensador se chamava Nestório. Como é que ele pensava? Bom, deve ter nascido primeiro o Cristo. Então, o Cristo nasceu o homem, o lado humano de Jesus Cristo. Nossa Senhora teve o neném e depois desceu, diríamos, baixou sobre ele a divindade. De modo que, nesse caso, Nossa Senhora foi mãe do homem Jesus, mas não mãe de Deus. Dizia ele, é errado dizer que é mãe de Deus. Deus nasceu de uma mulher? Que história é essa? Então Nestório dizia, não aconteceu, olhem o termo teológico, não aconteceu a união hipostática, que quer dizer a junção das duas pessoas, humana e divina, no ventre de Maria. Nasceu primeiro o homem, Jesus, e depois desceu sobre ele o Espírito Santo, que o fez então ter a divindade. Essa era a explicação do Nestório. Fazendo uma comparação assim, bem rasa, para a gente entender o que Nestório dizia, ele comparava Jesus a um picolé de 2 sabores. Assim, primeiro se coloca, um sabor, aí endurece um pouco, depois se coloca outro sabor. Pronto, fica metade e metade. Assim explicava Nestório, pois, como Jesus nasceu de Maria. Primeiro o homem, e depois desceu, quando ele já estava no bercinho, desceu a divindade. Queridos irmãos e irmãs, estou explicando para vocês assim de uma maneira bem simples aquilo que foi um grande problema teológico dos primeiros tempos. Mas a igreja, reunida com seus pastores e o povo de Deus, na cidade de Éfeso, ano 431, disse, não, essa explicação do Nestório está furada. Não é assim que nós entendemos. E o concílio de Éfeso, então, definiu. Eu trouxe aqui para ler para vocês o que o concílio de Éfeso disse. De fato, não foi gerado antes da Virgem um homem qualquer, sobre o qual depois teria descido o Verbo de Deus. Mas o Verbo, ou seja, a divindade, se uniu com a carne desde o ventre da mãe. Por isso nasceu segundo a carne, aceitando o nascimento da própria carne. Por isso, não duvidemos em chamar Maria de Mãe de Deus, não porque ela tenha gerado Deus no sentido da divindade, mas porque nasceu dela o santo corpo, já dotado da alma racional, a quem o Verbo se uniu substancialmente. E por isso se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Em outras palavras, está desmentindo o que o Nestório afirmava, que nasceu primeiro o homem Jesus e depois desceu sobre ele
o Verbo, a divindade. Diz não, porque aconteceu no ventre de Maria a união da carne e do Verbo divino, e como nasceu de Maria, podemos dizer que ela não que gerou a divindade que já preexistia, mas porque o ser humano de Jesus, unido ao ser divino, nasceu dela, disse então que ela é Mãe de Deus. E olhem, meus irmãos, um outro santo, Santo Osmirda, aqui, Éfeso 431, portanto, século V. Santo Osmirda, em 500 e pouco, já estamos no século VI, dizia de uma maneira bem escarna, bem simples, bem rude, mas bem compreensível o que aconteceu. Diz, Jesus Cristo, Deus e homem, fecundado no ventre de Maria, ao nascer, nasceu como todos nascemos, isto é, aperiens vulva matrem, em latim, que em português quer dizer, todos sabemos, abrindo a vulva da mãe. Isso para dizer então, de uma maneira bem clara, que a Virgem Maria não gerou a divindade, esta já preexistia, mas na encarnação do Verbo, ou seja, quando o Verbo divino assumiu um corpo humano no ventre dela, ao passar, pois, pelo ventre de Maria no parto, então podemos dizer sim, senhores, Deus nasceu de Maria. Vocês estão entendendo, meus irmãos e irmãs? Sim, não é difícil, sobretudo as mulheres, não é difícil entender estas coisas. O ser humano que nasceu de você, mãe humana, mãe terrena, é resultado de você e do seu marido, seu companheiro, do seu cônjuge. O filho de Maria é resultado unicamente dela e do Espírito Santo, dela e de Deus. E é por isso que o anjo, ao aparecer a Maria, a saúda, bonita, bela, cheia de encanto, cheia de beleza, cheia de graça. Ao dizer-lhe, oi, ave, salve Maria, o Senhor está contigo. Conceberás e darás à luz um filho, ao qual será dado o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo, os homens e as mulheres dos seus pecados. Meus irmãos e irmãs, quanto mais meditamos sobre a obra maravilhosa de Deus, mais nós nos encantamos, mais nós o louvamos pela sua misericórdia, mas nós amamos Jesus verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, para a nossa salvação, mas nós amamos Nossa Senhora, instrumento dócil, na mão da Santíssima Trindade, para trazer ao mundo Jesus Cristo Salvador. Vamos fazer um instante de silêncio.